Sara, tem um último assunto aqui que eu acho bacana também, que eu acho que vale a pena a gente debater, na verdade, contar, compartilhar. Em 2014, 2015, eu fiz aquele projeto que a gente falou enquanto eu estava te apresentando, né, para a Ball. Uhum. A Ball, para quem não sabe, é uma das maiores produtoras de flores do mundo, né? Posso apresentar a empresa? Pode ser. Tá bem. Ela trabalhou lá, então vamos lá. A Ball é uma empresa de sementes, essencialmente, né? Eles comercializam sementes de plantas ornamentais, essencialmente flores. Isso. Então, é uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, familiar, com uma pessoa, né? Annie com o Ball. John Ball, que é o pai da Annie Ball. A Annie veio para o Brasil, conheci. Isso, atualmente proprietária é a Annie, a matriarca, né? Então, é uma empresa que hoje ela está sediada em mais de 7 países pelo mundo. E a ideia deles é produzir flores, produzir as sementes e revender. Uhum. Então, eles produzem muita flor, muita semente. Eu nem lembro quantas espécies tinham, mas eram muitas. Então, assim, com certeza, qualquer planta que você consome hoje, ela pode ter vindo da Ball. Pois é. E assim, qual que é a relação bacana que tem aqui? Na época, eu tive a honra, através até de uma indicação do Harry Lorenzi, que é o fundador do Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa. Ele me indicou para o Roberto, que é o diretor da Ball aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer o projeto da sede arquitetônico e depois fazer o planejamento dos jardins. Obviamente, eu não tinha conhecimento suficiente para planejar a arborização de todos aqueles jardins e também o paisagismo de canteiro. Uhum. Então, o Lorenzi, ele foi um grande mestre e foi lá em 2014 para 2015 que eu comecei a efetivamente estudar árvores nativas, porque esse tipo de paisagismo eu tinha proposto para fazer. O grande desafio lá era criar um estacionamento arborizado, com árvores adequadas, que sombreassem os carros, mas que fossem seguras para essa finalidade. E elas deveriam ter uma série de características, né? Não ser tão decíduas, não derrubar tanta folha, não ter frutos muito grandes, enfim. E aí o Lorenzi me ajudou muito. E aí, quando eu fiz o projeto da arquitetura e depois o projeto paisagístico, alguns anos depois, eu voltei lá. De tempos em tempos, mais ou menos uma vez por ano, eu volto para ver o desenvolvimento das árvores, que é muito, muito, muito rápido, e quem me atendeu foi a Sara. Porque ela me apresentou o jardim do jeito que estava. E aí, como é que foi aquela época? Você trabalhou na Ball e a relação... Na verdade, o que eu quero saber, Sara, é assim, aquela construção, aquele projeto, eu fui o autor do projeto, ele foi pensado... Belíssimo, parabéns. Obrigado, valeu. Ele foi pensado para que a empresa tivesse, de certa forma, uma cultura familiar, no sentido de que é uma grande casa. Né? Um casarão. Um casarão, né, de arquitetura colonial. E aí, a relação das pessoas lá dentro e a relação das pessoas no paisagismo, o cenário que o paisagismo foi concebido para oferecer, não tinha nada lá, a gente teve que plantar tudo. Aí eu queria saber, funcionou, né, lá de dentro, o quanto o paisagismo, e aí eu estou falando não só das flores, que é o showroom da Ball, mas a arborização, o quanto esse paisagismo colaborava no dia a dia ali, seja para o bem-estar, que eu falo sempre da arquitetura da felicidade, e o quanto que o paisagismo traz isso, ou para que aquilo ficasse mais do que somente bonito, né? O que criava ali de sensação? Bom, Paulo, o jardim era um refúgio. Assim, para a gente que trabalha no escritório, né, o dia inteiro sentado em frente a uma tela,
você olhar pela janela e ver aquele jardim arborizado, cheio de grama, né, cheio de verde, e com as flores, lógico, também, né, que showroom realmente, né, ficava tudo maravilhoso naquele jardim. E era uma janela para a felicidade. A gente olhava pela janela e aquela coisa de desfocar o olhar distante, relaxar a mente. No horário do almoço, alguns funcionários costumavam dormir à sombra das árvores. Nas árvores já, porque a gente fez uns pergolados. Sim. E as árvores já estavam algumas árvores já estavam com sombra. Que legal. Eu peguei o jardim com 1 ano de vida, nem isso, né? E fui responsável por ele por 2 anos. Então, eu vi o desenvolvimento de muitas árvores, eu acompanhei muitas árvores, eu ficava ali ansiosa pela floração, pela semente, para conhecer. Tudo bem, a gente tinha os livros, eu tinha a lista das espécies. 115, se eu não me engano. 115 espécies. Nativas, todas nativas todas do Brasil. Nativas, que era assim, era um show à parte quando uma planta floria ou quando ela dava um fruto diferente, né? E o jardineiro vinha me trazer aflito, feliz, e eu ficava também mais feliz. Olha animava o dia, com certeza. E a gente mostrava para todos os funcionários, falava de qual árvore era. A gente começou a fazer uma tinha pequena... essa coisa de levar para o funcionário, chamava ali um pessoalzinho, falava, olha, isso aqui é tal árvore, ela está ali. Tinha. Olha, vocês faziam isso no cotidiano. Sim, quando surgia um fruto do tataré, incrível, Nossa, totalmente tataré. diferente. Eu não conhecia aquela árvore até Cloroleu com tortum. eu encontrar com ela na BAU. Então, era muito legal, a gente pegava os frutos, deixava secar, tirava sementes, colocava em saquinhos e meio que catalogava. Uma coisa minha aí do jardineiro. Sei que criou, você implantou uma isso. brincadeira nossa. Que legal. Para a gente conhecer, e também eu tentava, né, semear na minha casa. Natalino, né? Seu Natalício. Era. Eu lembro dele. E então, o jardim realmente era um local de descompressão, né? Isso, era isso que eu queria saber. Um ambiente para a gente conversar com algum outro funcionário que precisava trocar uma ideia, resolver um assunto. Escapava para o jardim. Olha lá. Vamos lá, vamos dar uma volta, conversar. E uma coisa que aconteceu no jardim, que foi super gostoso, é que cada funcionário plantou uma árvore. E como a empresa em Olambra ela é pequena, mas ela tem o viveiro em Santa Isabel, Sim. Os funcionários de Santa Isabel, que eram mais de 80, né? No total a empresa quase tinha 100 funcionários. Mas os funcionários que vinham de Santa Isabel, eles iam aflitos conhecer, rever a árvore deles. É uma relação. E como todas as plantas tinham o seu nome, né, a plaquinha com a identificação, nome popular, científico, origem. Né? Todos os funcionários sabiam qual era a árvore deles e cada um tinha o seu cuidado especial por ela. Então, isso cria um vínculo forte, né, da empresa. Eu tive a sorte de replantar 8 árvores. Verdade, olha só. Então, acabou que eu não estive lá no momento do plantio de todo... No início, mas conseguiu deixar seu legado ali. Exato. Consegui e visitei as minhas árvores recentemente também. Já estão dando sombra e super bonitas. Esse tipo de testemunho é muito gratificante assim de ver, porque, de fato, Sara, na época que a gente fez o projeto, uma das demandas do diretor era efetivamente que o jardim se tornasse um lugar para descompressão. Esse foi um pedido, né? E é muito gostoso ouvir de quem teve oportunidade de trabalhar lá. Você ficou quanto tempo no total? 2 anos. 2 anos. Então, assim, e de contar que no dia a dia essas coisas não só aconteceram, como extrapolaram, né? Essa questão de coletar o fruto, a semente e dividir, que é uma ideia sua, né? Você me falou, mas assim... olha como, né, qual que é a mensagem que a gente queria passar, que eu estou tentando passar. O paisagismo, pessoal, não é
a função do paisagismo não é deixar nada mais bonitinho só. Não. Né? Não. Existe a função ecológica, Sim. existe a função social, existe a função que extrapola um núcleo de uma empresa, por exemplo. Então, assim, a relação das pessoas com as plantas, ela é de tal forma intensa para quem tem essa sensibilidade, e a maioria de nós tem, às vezes você tem e não sabe, né? Você só precisa ser estimulado. Então, o paisagismo, e aí eu estou falando, né, do quanto os arquitetos precisam estudar as plantas para fazer jardins funcionais, para fazer jardins que promovam uma dinâmica, né? Aquele jardim que você tem os buchinhos, as cicas, palmeira rabo de raposa, ele é um jardim estático. Exato. Nada acontece. Exato. Você faz o jardim, tira foto, daqui 10 anos ele está igual. As pessoas têm que aceitar o tempo da natureza, as plantas têm o seu tempo, mas ela te paga de uma forma maravilhosa ao ver o Vivenciar o desenvolvimento. jardim, né? Exato. Vivenciar o jardim, não só ter um jardim para embelezar a construção. Teve uma coisa, Sara, que eu me lembro muito bem, que eu inclusive fui contra e depois eu aprendi uma grande lição que o Roberto da Bol, ele exigiu. Ele falou assim: eu quero que todas as árvores sejam plantadas em tubete. Tubete, para quem não sabe, é um negócio que tem ali, o tubetão acho que é de 200 ml, não tenho certeza. Mas, aproximadamente. Assim, é do tamanho dessa garrafa aqui, no máximo, tá? Então, o sistema radicular da planta, ele está todo desenvolvido, mas é uma planta de 1 metro de altura, né? E foi uma exigência dele. Ele falou: eu não quero árvore grande, eu não quero árvore de saquinho, eu quero árvore de tubete. Ele falou: mas Roberto, a árvore precisa desenvolver, tem uns lotes bacana num fornecedor tal, com uma árvore de 2 metros. Ele falou: eu não, ele batia, não quero. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque o desenvolvimento do sistema radicular da planta é completamente diferente. Porque ela é jovem. Exato. E aí você cuidava, você fazia adubação, você era responsável e você viu, eu vi, o quão rápido foi o desenvolvimento. Então, o que eu quero transmitir aqui? Quase nunca vale a pena você plantar uma planta de 2, 3 metros, porque num horizonte de 3, 4 anos, uma planta de tubete, ela vai alcançar aquela e depois ela vai despontar. Exato, exato. O tubete foi uma sacada incrível e a adubação é essencial, né? Nós, agrônomos, prezamos muito por isso. A adubação para uma árvore é essencial e ela é sazonal. Mudou a estação, adube. É um termômetro que você tem. Tá. Ficou fácil. Mudou a estação, precisa adubar. E não é coisa enorme, não é uma quantidade grande, são pequenas doses, mas aquilo dá um gás na planta. E aquele cuidado essencial do primeiro ano, água e adubo.